Nesta manhã, nós vamos falar sobre batismo. No livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 36 a 39, o tema é: o que me impede de ser batizado? Por quê? Porque muitas pessoas, elas têm dúvida com relação a isso. Então, é uma ministração para você passar para os teus amigos, para os teus colegas, você que ainda não foi batizado, que está aqui na igreja hoje, você vai aprender a questão do batismo. O que me impede de ser batizado? Atos 8, 36 a 39. Então, tem algumas pessoas que falam para mim: pastor, eu não vou ser batizado porque eu ainda tomo uma cervejinha. Eu falo: pelo menos a marca é boa? Porque não tem nada a ver. Então, o que me impede de ser batizado? Tem pessoas que, às vezes, esse dia eu estava conversando com minha irmã, foi batizada, mas o marido não é cristão. E nas igrejas que ela ia, os pastores proibiam ela de ser batizada porque ela... Eu falei: não tem nada a ver, o batismo é individual. Agora, se você levar para o lado religioso, você quer que a pessoa seja uma pérola para ser batizada. Mas nem o pastor é uma pérola. Imagina o irmão. Então, o que impede? Então, vamos lá. Atos 8, 36 a 39. Vamos começar a mensagem lendo aqui. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Presta atenção. Eles estavam indo. Filipe e eunuco. E eunuco ouviu a palavra de Deus. A importância de você pregar a palavra de Deus. E provavelmente, Filipe deve ter falado para o eunuco sobre o batismo. E ele ficou com aquele negócio na cabeça. Também quero ser batizado. Aí ele perguntou: o que me impede de ser batizado? E a palavra diz que conforme ele estava andando, apareceu água. Aí Filipe falou para ele: se você crê, você pode ser batizado. Filipe não perguntou se ele tomava o vinho do Egito. Filipe não perguntou nada: como é que está a tua vida aí e tal. Presta atenção, uma coisa você precisa entender. O pastor de verdade, ele não quer saber nada da tua vida. Ele quer pregar a palavra para você. Eu não quero saber nada da vida de ninguém, a não ser que a pessoa venha falar comigo. Porque esse não é o papel do pastor, ficar vigiando a vida dos outros. Porque quando você vigia a vida das pessoas, começa a entrar doença no teu coração. Porque você começa a querer criar na vida da pessoa o que nem você tem. Você começa a querer que a pessoa tenha uma justiça, uma santidade que nem você tem. Então aí você começa a ser o Deus da pessoa. Opa, parou. Porque você começa a querer vigiar a pessoa. Então a religião, ela ensina isso. Teve um irmão que não se batizou aqui da primeira vez, porque ele falou para mim: pastor, mas eu ainda bebo cerveja. Eu falei: não tem nada a ver. Você crê em Jesus? Creio. Mas o homem faz com que você mesmo te coloca no inferno, você mesmo paralisa a obra de Deus na tua vida. E a religião ensina um monte de coisa, então você fica amarrado à religião. Então nós vamos falar algumas coisas aqui muito interessantes.
Se você ir lá, vamos lá agora, Bia, no Atos 8, 27 e 28. Presta bem atenção. Porque isso vai ser muito importante na tua vida, para você ministrar na vida dos seus amigos. Ao que ele se levantou e partiu no caminho, encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Presta atenção, o etíope, ele era muito religioso. Ele cuidava das coisas da rainha, mas ele estava perdido. Tem muitas pessoas que estão na igreja, frequentam a igreja há muitos anos, mas são pessoas perdidas, porque elas não conhecem a palavra de Deus. Mas o que aconteceu com o etíope? Ele estava disposto a aprender. Então, pessoas que não recebem o milagre, porque não estão dispostas a aprender, porque ela acha que sabe tudo. Então, vamos lá em Atos 8, continuando, do 29 ao 34. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe, opa! Por isso que o pastor Nelson é espiritual. Quem fala com você? Você tem que saber quem está falando, é o Espírito de Deus ou é o Espírito do outro? O Espírito disse a Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Deus deu a direção para Filipe e para o etíope. Deus chegou para Filipe e falou, Filipe, acompanha essa carruagem. O etíope já estava na mira de Deus. Vamos lá, 30. Então Filipe correu, presta atenção, gente. A carruagem estava passando e Filipe correu. Ó, meu joelho melhorou. Atrás da carruagem. Deus te dá uma ordem, você tem que fazer o que Deus manda você fazer. Olha que legal essa palavra. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, compreendes o que está lendo? Filipe correndo, o etíope lendo a palavra, ele viu que era Isaías, ele perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? Tem muitas pessoas na igreja que têm a Bíblia, lê a Bíblia, mas não entende o que está lendo. Segue. O 31. Ao que ele replicou, como poderei compreender a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. 32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe, por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? Que coisa linda. Primeiro, o eunuco já estava na visão de Deus. O eunuco ele era religioso, ele lia a palavra, mas ele não entendia o que estava lendo. Mas aí Deus escolheu Filipe e falou, Filipe, corre atrás dessa carruagem. Filipe falou, eu? Que nem eu, abre a igreja. Eu? Está doido. Filipe, corre atrás da carruagem. Filipe saiu correndo. Que sairia correndo atrás da carruagem? Marcela, corre. Corre, Marcela, atrás da carruagem. Você é fora. E a carruagem, pelo jeito, ia devagar, né? E Filipe chegou do lado do eunuco, e o eunuco estava lendo o livro de Isaías. Ele estava lendo, mas ele não estava compreendendo. E ele perguntou, você compreende o que você está lendo? Ele falou, não. Se não tem ninguém para me ensinar, eu preciso que alguém me ensine o que eu estou lendo. Essa palavra, ele está falando dele, Isaías, ou está falando de outra pessoa? Ao que Filipe subiu na carruagem. Então, o que aconteceu? Ele era religioso, mas ele demonstrou disposição para aprender e estava aberto a um ensino. E ele prontamente solicitou e recebeu o batismo, que nós lemos. Então, eles
andando de carruagem, presta atenção, gente. Filipe acabou de conhecer o eunuco. Ele não sabia quem era aquele rapaz. Mas ele pediu para ser batizado. Eu estava com a pastora Lu uma vez numa igreja. E a pastora falou para mim assim: Pastor Nelson, uma moça chegou aqui, ela era bandida mesmo, mexia com coisas ruins. E ela foi lá na igreja e falou assim: eu preciso ser batizado, que eu sei que eu vou morrer hoje. Porque os pessoal lá falou que ia te matar ela naquele dia. O que eu faço? Eu falei: batiza. Ela tinha um freezer lá na igreja. Lembra disso, pastora? Ela tinha um freezer. Tirou tudo dentro do freezer, jogou água dentro, a moça foi lá, batizou ela. De tarde mataram ela. Olha a responsabilidade, igreja. Ela falou: eu creio que Jesus é bom, eu creio. Ela falou para a pastora tudo que ela cria em Jesus. Ela foi batizada. Ela aceitou aquele momento de batismo. E à tarde foram lá na casa dela. Ela não tinha como sair da casa, tinha os filhos dela. E mataram ela, com os filhos dentro de casa. Ou seja, nós não temos que ficar vigiando a vida de ninguém. Nós temos que apresentar o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós temos que estar dispostos a aprender, conhecer a mensagem de Cristo, e você vai ser um multiplicador da mensagem de Cristo. Pessoas que estão do teu lado, Jesus pode falar: cola nele, segue e ajuda ele. Jesus não te coloca em lugares à toa. Jesus te coloca em lugares para você ser um agente dele na terra. Isso demonstra que o batismo era uma parte crucial do evangelho pregado por Cristo. Vamos lá em Atos 8, 35 e 36. E Filipe, tomando a palavra, Filipe começou a falar. E iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o evangelho. Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: eis aqui a água, que me impede de ser batizado. Eis aqui a água, que me impede de ser batizado. Filipe perguntou se ele tomava uma breja. Filipe perguntou quantas mulheres ele tinha. Filipe perguntou para que time ele torcia. Filipe perguntou alguma coisa da vida dele. Filipe falou: nada te impede de ser batizado se você crê em Cristo Jesus. Agora o homem religioso não. Ele vai começar a fazer um monte de perguntas para você, um monte de questionário. Responde aqui essas perguntas, e aí se eu aprovar, aí você é batizado. Tem que passar pela minha aprovação. Ou seja, ele se coloca acima de Deus. E aí o eunuco começou o quê? A ficar perguntando. E quem foi que deu esse testamento para ser batizado? Jesus. Vamos lá em Marcos 16, 15 e 16. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia. Essa aqui é a introdução. Depois eu vou falar alguns detalhes do batismo. Jesus ordenou: enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamar o evangelho a toda criatura. Então, veja bem, qual é a nossa missão? Proclamar o evangelho. Essa é a missão, proclamar o evangelho. Não é para querer saber da vida de ninguém, fazer relatório. Não, proclamar o evangelho. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Não somos nós que fazemos a obra, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. E aí, você está andando pelo mundo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Olha o que Deus está falando. Se você crer e for batizado, será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Acabou a conversa, filho. Acabou a conversa. Se você crer, você vai ser salvo. Se você não crer, você está condenado. Não tem amorzinho, não tem love, só tem o seguinte: é dois caminhos, ou é a salvação ou é a perdição. É isso. O evangelho é muito simples. O homem é que complica tudo. Então, Jesus falou: olha, você vai pelo mundo.
E Deus vai colocar pessoas ao teu redor. Qual é a tua obrigação? Pregar o evangelho. Mais nada. Acabou. Pregar o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Não tem acordo, não tem jeitinho, não tem compra de terreno no céu, não tem nada disso. O que impede, então, alguém de ser batizado? Eu vou falar para vocês agora o que impede o povo de ser batizado. Primeiro, a ignorância. Antes de encontrar Filipe, o eunuco estava lendo o livro de Isaías, mas não entendia o que lia. Então as pessoas são ignorantes, mas elas não querem aprender. Então vamos lá, voltar aqui, Atos 8, 30 e 31. Então a primeira coisa que impede a pessoa de ser batizada, quando a pessoa é ignorante. O que é ignorante? É ignorante no sentido de não ter conhecimento. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, pelo jeito ele estava lendo em voz alta, e lhe perguntou, compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou, como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. Então, o que acontece? Tudo que o pastor Nelson prega aqui, eu falo isso desde quando iniciamos a igreja. Vai ver na palavra se eu estou falando é real. Por isso que eu apresento as escrituras. Todo pregador tem que apresentar as escrituras e pregar o que ele está apresentando. Não adianta eu abrir a escritura e não falar nada do que eu estou apresentando. Isso aí é besteira. Então, a ignorância, o que é? Falta de conhecimento, falta de entendimento. Então, é um impedimento para ser batizado, pois o batismo requer compreensão do evangelho e da vontade de Deus. Muitas pessoas, elas são ignorantes com relação ao batismo, porque elas foram ensinadas assim. Olha, para você se batizar, você fica até com medo. Olha, veja bem. Ó. Não, eu já vi isso aí. Você pensa, eu vou batizar, vou morrer. Não, eu não vou batizar nada. Então a pessoa pensa assim, a partir do momento que eu batizo, eu sou um santo. Eu não vou cometer mais erro. Eu sou assim. O cara pisa no meu pé, eu tenho que dar glória. Glória a Deus. Irmão, obrigado, irmão. Pisou no meu calo, na minha unha encravada. Que, oh, Jesus, como é bom. Aí a pessoa pensa que é isso. Não tem nada a ver, irmãos. Então vamos lá. Vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte. Atos 2, 38. Vou estar em Atos 2. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. O que é a gente entender o batismo? É arrependimento. O evangelho é arrependimento. É o reino de Deus. Arrependei-vos, porque quando você se arrepende, você se batiza, você recebe o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom que você tem. Você não vai mudar do dia para a noite, eu falo isso. Você não vai ser o santo, não vai sair luz de você assim, ai, eu batizei, agora eu sou, aleluia. Ó, não toque em mim que eu estou batizado, hein, irmão. Não toque em mim, hein. Não é isso. Nós continuamos sendo carne e osso. Eu aprendi uma coisa desde criança com a minha mãe. Minha mãe é a base do meu ministério. Comeu arroz e feijão, estamos tudo igual, viu? Você come arroz e feijão? Estamos tudo igual. Ninguém é melhor que ninguém. Só que tem pessoas que buscam entendimento e tem pessoas que vão atrás de conversa de outros. Você não pode ir atrás de conversa dos outros. Você tem que... Cada um tem sua vida. Você tem sua vida. Você tem que seguir na tua vida. Porque às vezes as pessoas querem tirar você da tua bênção, e você acaba saindo da tua bênção por causa de ouvir conversa furada. Então, o que o eunuco falou? Eu estou lendo, não estou entendendo nada. Vai lá, procura o pastor Álvaro lá, procura o pastor Lucas, pastor Nelson, procura os irmãos da igreja lá, que eles vão te ensinar. Eu também não sei muito bem esse negócio, não. Mas eles vão te ensinar.
Procura os irmãos que conhecem da palavra. Não precisa ser pastor, o irmão que conhece da palavra. Então, a primeira coisa, ignorância. Segunda coisa que tira você do batismo, falta de fé. Atos 8, 37. Irmãos, eu não vou conseguir pregar tudo, que tem bastante informação aqui, mas eu vou. Ao que Filipe orientou-lhe. O que me impede de ser batizado? Filipe perguntou, Marcela. Tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida, declarou-lhe o eunuco. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É só isso, irmãos. É sobre isso. É sobre isso. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Acabou. Então vou te batizar. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele enfatizou isso. E a Bíblia diz que nós precisamos de fé. A única condição para você ser batizado é fé. Ah, pastor, isso não é verdade. Marcos 16, 16, João 8, 24. Marcos 16, 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. João 8, 24. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Ou seja, se você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você não se arrepender, você vai morrer no teu pecado. Agora, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acabou. Então, a terceira coisa, falta de arrependimento. Atos 2, 36 a 38. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Acabou. Pedro perguntou alguma coisa para eles? Eu tenho um conhecido que ele estava na cadeia, né? Eu tenho uns amigos bons, né? Conhecido, estava preto. Aí o irmão lá, a pessoa, é uma ignorância, né, Ronaldo? Doutor Ronaldo. Aí o cara falou assim, ele fazia parte da gangue lá que batia nos caras lá da cadeia. Aí, inclusive o pastor Nelson foi lá pregar. Aí ele se converteu na igreja. Só que para o presidiário se converter na igreja, o que é? Andar de calça tergal, camisa manga comprida, Bíblia debaixo do braço. Se você fizer qualquer coisa, irmão, qualquer coisinha, fora do quadrado, você apanha. Aí o que aconteceu? Chegaram lá na cadeia, ele estava com uma revista das Meninas Alegres. Ele estava lá só folhando as revistas, né? Aí o cara olhou e falou, irmão, você não se converteu, não? Não, estou convertido. O que é isso aí? Você vai para como é que é? Para correção. Aí chegou lá na correção, falou, o irmão aí falou que se converteu, mas ele estava com a revista lá. Tomou um pau. Volta para a igreja. Aí chamaram o pastor lá. Não é sério isso, é verdade. Então assim, para o povo, você se converteu, você se batizou, você não pode errar. Imagina o pastor então, qualquer coisinha, ai meu Deus. Eu estava no bar esse dia na padaria, o rapaz tinha tomado um monte de cerveja, estava lá em cima do balcão lá, um monte de cerveja lá. E eu sentei na cadeira, o Lucas falou, vou tirar uma foto. E vou pôr no grupo dos obreiros. Eu falei, é mesmo, né? Se passa o povo aqui, vai, ó pastor, ó. É verdade, irmão, você tem que, opa. Eu fui pôr gasolina no carro, chego lá, eu, a pastora, o cara está botando gasolina, falou assim, aí pastor Nelson, eu falei, mas quem você me conhece? Conheço, pastor, conheço. Acompanho seu ministério. Eu falei, glória a Deus. Estou andando com o meu cachorro na rua, eu e o Thor. Daqui a pouco vem uma moto com dois caras em cima da moto. Eu falei, irmão, roubou, já era, vai levar o Thor embora. Aí o cara tira o capacete e falou, pastor Nelson. Eu falei, meu Deus. Eu não sei quem é até hoje.
estou na igreja através da tua ministério, da tua palavra. Eu tremo, glória a Deus, irmão. Aleluia. O outro de trás falou, é uma bênção. O outro tirou o capacete, é uma bênção. Eu falei, aleluia, aleluia. Pegou a moto e foi embora. Eu falei, então quando você prega, você nunca sabe onde vai tocar. Estou batizado, pastor. Eu falei, glória a Deus, irmão. Então, o que a gente precisa ter para ser batizado? Se arrepender. Ter o coração em Deus. O que normalmente tem dificuldade de se batizar, ele tem um negócio tremendo, chama orgulho. O orgulho pode levar algumas pessoas a se recusarem a admitir que precisa do perdão dos pecados. Tem pessoas que elas acreditam que elas não necessitam de Deus. Eu não preciso de Deus. Muito menos me batizar nas águas. Então, o orgulho, ele afasta a pessoa da graça de Deus. Às vezes, dentro da própria igreja, irmãos que começam a ficar com orgulho. E aí você começa a ver que a graça de Deus começa a se afastar. Isso é bíblico, irmãos. E eu vou mostrar para você que é bíblico. Vamos lá em Salmo 138, 6 e depois Tiago 4, 6. Pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes e de longe reconhece o altivo ou o orgulhoso. Quando você tem um coração humilde diante de Deus, a Bíblia diz... já saiu. A Bíblia diz que Jesus está olhando, Deus está olhando para você. E Ele de longe, Ele conhece o altivo. E lá em Tiago diz, todavia Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara as Escrituras, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Nós temos aqui um doutor, honoris causa, nós temos doutores aqui. O que é uma outorga? Pergunta para o doutor depois aí. Ele te dá autoridade. Vai fazer o OAB, coloca outorga lá, não vai achar que é uma torga. Outorga, ele outorga autoridade para você. Então, todavia ele nos outorga a graça vem sobre a nossa vida. Ainda maior, por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Se você quer graça de Deus, seja humilde. Seja humilde, mas não uma falsa humildade. Tem gente que tem uma falsa humildade, né? Eu sou tão... E você tem que reconhecer isso, você tem que entender quando a pessoa é falsa humilde. Você tem que entender, isso é o Espírito Santo que declara para você. Tem gente que não tem nada, daqui a pouco ele compra uma gaiola, ele já começa a achar que é rico. Você não tem a gaiola que eu tenho. Mas eu vou orar por você, irmão. Agora ele compra um trinca-terra. Aí já ferrou tudo. Como é que é trinca-terra que chama? Como é que é? Ferro, como é trinca-ferro? Não, agora eu estou com um trinca-ferro e uma gaiola. Meu Deus do céu. Deus tem misericórdia. Eu vou orar, pelo menos você tem um canário, né? O que acontece? As pessoas têm que entender o seguinte. Você começa a reconhecer, entender. E a pessoa, de repente, ela começa a subir um pouquinho de vida, ela começa a achar que você, meu filho, quem é você na gaiola dos passarinhos? E aí, você começa a ver a soberba, a pessoa começa a cheirar soberba. Dentro da igreja, dentro da própria igreja. Por quê? Não, porque agora... E eu estou falando isso com causa. Eu conheço pessoas que me falaram sobre isso. De igreja, que você não pode andar com o pastor ou com o líder, porque você é apenas um membro da igreja. Mas lá na igreja é aquela humildade. Só que saiu da igreja, acabou a humildade. Então, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Ele concede graça aos humildes. Quando você é humilde, quem te leva é o próprio Deus. Eu estava fazendo uma entrevista, uma época, tinha um monte de cara lá na entrevista. Tudo bonitão, né? Aí está lá no meu currículo lá, falo inglês.
E o cara lá, o entrevistador, estava super chique lá. Ele falou para mim assim, aqui no teu currículo diz que você fala inglês fluentemente. Eu falei, é verdade. Então vamos fazer essa entrevista em inglês? Eu falei, agora mesmo. Aí ele começou a falar, aí eu comecei a usar umas inflexões em inglês. Ele olhou e falou assim para mim, tá bom, eu não estou entendendo mais nada que você está falando. Eu falei, oh, thank you. Ele estava muito arrogante, sabe? Aí eu, com a minha humildade, falei, não, eu sei o que eu estou fazendo. Você não precisa se opor a ninguém. O próprio Deus te honra. Então a humildade faz com que você fale, não, eu creio que Jesus é o Rei dos Reis. E o orgulho, ele não vai ser um obstáculo para você ser batizado. Eu tenho algumas histórias para te contar. Um nobre francês, ele queria ser batizado. Mas ele falou para o pastor, eu quero ser batizado na piscina da minha casa sem ninguém. O pastor falou, sinto muito, mas não é assim que funciona o batismo. O batismo é para toda a coletividade saber que você se humilhou, se arrependeu, desceu as águas e crê em Jesus. Então eu não vou te batizar. Porque ele queria tomar um banho de piscina, ele não queria ser batizado. Ele não queria dizer, eu me arrependo. Não, o orgulho dele falava mais alto. Outra coisa que impede muito a pessoa de ser batizada, a família. Não, o pastor vai lá e fala assim, olha, irmãos, é bom ser batizado, tal, mas o que meu pai vai falar? Mas o que eu tenho a ver com teu pai? O que eu tenho a ver com a tua mãe? A salvação é individual. Imagina você nascer num país muçulmano. Eu fui lá, e eu vou voltar agora. E você vai batizar um muçulmano. Ele está colocando a vida dele em risco, ele pode morrer pela causa. Alguém morre aqui no Brasil por causa do evangelho? Não, ele toma uma pedrada, mas morrer não. O pessoal fala mal, critica, tá aí, tudo bem. O que eu estou dizendo é o seguinte, é você estar na tua casa e o teu pai, tua mãe, todo mundo voltar contra você. Porque você escolheu Jesus. Então você tem medo da rejeição da família. E aí você fala, não, eu não vou me batizar porque eu vou ser rejeitado. Nós temos aqui alguns casos. A Débora, que a família dela, acho que até hoje é de outra religião. A pastora Lu, que foi a primeira na família dela. Quem mandou querer casar comigo? Minha mãe falava assim, nós vamos orar, ela vai ser uma bênção. Está aí, ô glória. E você que às vezes já veio de família. O pessoal do Nordeste, normalmente, o pessoal do Nordeste é chegado num santinho. Né? Até tirei foto esses dias com o padre, como é que é aquele padre? Padre Cício, lá no restaurante, lá estava o padre Cício lá, tirei uma foto com ele. O que acontece? É uma tradição de família. É algo que já vem do pai, do vô, e aí eles falam assim, meu filho, vai virar quebra-santo? Então, a pessoa fica com medo, fala, não, eu vou desagradar papai, eu vou desagradar a maninha, mas vai desagradar mais quem? O nosso Deus. Então Jesus, ele enfatizou que seguir a vontade de Deus deve ser prioridade para os laços familiares. Mateus 10, 37 e 38. Estamos falando do batismo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, ponto. Acabou. Eu amo minha mãe, mas eu não posso amar minha mãe mais do que Jesus. Volta lá que eu não terminei, Bia. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Tem gente que idolatra o filho. Idolatra, é uma idolatria. Você pode amar teu filho, mas não pode amar mais que Jesus. Eu não vou no culto porque meu filho... Você tem que levar teu filho para a igreja. Não é teu filho que te leva para a igreja. Mas inverte as coisas, né? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha Jesus falando. Olha o amor. Jesus te ama. Jesus te ama, viu, irmão? Não ame ele para você ver como ele te ama. Não vai te amar, não, irmão. Porque se você amar mais o teu pai, a tua mãe, do que ele, você não é digno dele. Nem eu, nem ninguém. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. O que é tomar a tua cruz? Eu estou aqui fazendo a obra, estão metendo pau em mim, estão criticando, estão tacando pedra, estão falando mentira, um monte de coisa. Eu tenho que ficar com a minha cruz aqui quieto, porque senão eu não sou digno dele. Porque trabalhar para Jesus é levar a cruz. As meninas vêm ensaiar, tossindo. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Carregando a cruz. O pastoral veio aqui ontem. A polícia veio com metralhadora aí, que apitou o alarme. Mas ele está fazendo a obra. Está trabalhando para Jesus. Os meninos vieram aqui no multimídia, vêm nos ensaios. Está carregando a cruzinha. Tem os ensaios no infantil. Carrega a cruz. A Débora está aqui o dia inteiro de pé aqui. Carrega a sua cruz, minha filha. Está lá a Lina lá e o Marcão lá atrás, de pé. O culto inteiro, e o pastor falando, eles de pé lá. Ô glória, está carregando a cruzinha deles. O Marcão estava lá na praia, lá, de boa. Eu coloquei ele na escala. Vai abrir a igreja, Marcão. Eu não sabia que ele ia estar na praia. Saiu lá da praia e veio aqui abrir a igreja. A família falou, você é doido? Mas ele está carregando a cruzinha dele. Me chamaram para ir ontem trazer a mensagem lá em Taubaté. Irmãos, em Taubaté, eu saí daqui, fui até Taubaté. Comemos lá, 2 horas da manhã, saímos de lá, nem comemos bolo, nada, não dava tempo. Maria Luísa tinha o evento dela de manhã aqui em São Paulo. Voltamos. Carrega a cruz, meu filho. Vem limpar a igreja, a cruzinha aqui, limpa a igreja. Vem quarta-feira de manhã fazer a obra, a cruz. Terça-feira, escola da igreja. Vem carregar a sua cruzinha. Porque se a gente não carregar a nossa cruz, a gente não é digno dele. Ele não precisa da gente, igreja. É nós que precisamos dele. Então a gente faz a obra e faz feliz. Oh, aleluia. Para mim, não tem problema ter uma pessoa na igreja, 5, 10. Eu não estou preocupado com o número, estou preocupado com as almas que vão ser salvas. Então a família, ela não vai entrar no céu por você. O que Jesus está falando? Ó, se você for para a igreja hoje, vai ter churrasco aqui na família, viu? Vai ter churrasco, o tio vai vir, o tio Tonho vai vir. Vai ter culto lá, se larga esse pastor, hein? O tio Tonho vai estar aqui, ó, manda o tio Tonho esperar, porque eu vou lá na igreja. Vou levar minha cruz e já volto. Se você der mais atenção para aquilo do que para Jesus, você não é digno dele. É assim que a Bíblia diz isso, não sou eu que estou falando, não. Então, não vou me batizar porque meu pai não quer. O evangelho é para todos, independente de sua posição social, raça ou status econômico. O evangelho é para todo mundo. Está na Bíblia? Gálatas 3:28. Vou tomar uma aguinha aqui. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus, independente da condição social, independente da sua situação. Jesus fala, olha, eu quero te salvar. Agora tem algo aqui que é interessante eu falar. O batismo, ele não pode ser negado com base na sua origem étnica, posição de sociedade, condição financeira. E tem muitas pessoas que têm uma dificuldade de querer ser batizado por causa de pecados do passado. Então ela coloca obstáculo para descer as águas. Ah, não, pastor, não vou me batizar porque eu me sinto indigno do perdão de Deus. Porque eu cometi alguns erros, eu errei, eu fiz algumas coisas. As pessoas, às vezes, ela não sabe, mas ela já está se arrependendo. O que acontece com o batismo? É um ato de arrependimento e perdão. Simboliza a morte para o pecado e surgimento para uma nova vida em Cristo. Vamos lá em Romanos 6:3.
Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Quando você se batiza nas águas, Horaci veio aqui, se batizou nas águas. Eu estava lá dos Estados Unidos observando, só vendo. Ele batizou com Jesus Cristo na morte de Jesus. Todos os irmãos aqui que já foram batizados nas águas, você se batizou na morte de Jesus. Dúvidas, questionamentos sobre o batismo, dificuldade de entendimento, isso é normal. Mas as dúvidas não podem te impedir alguém de receber o batismo. Você tem que começar a entender a palavra de Deus. Você tem que ver e lembrar do eunuco, que ele se batizou, mesmo não conhecendo bem a palavra, mas tinha Filipe para abrir o coração dele. Eu vou, já para a finalização dessa palavra, porque é muito importante, se você está aqui hoje e você não é batizado nas águas, procura a pastora Lu e fala, eu quero me batizar. O carcereiro de Filipos e a família dele, à noite, em circunstâncias improváveis, porque hora e local nunca é obstáculo para o batismo, eles pediram para ser batizado. Atos 16, do 25 ao 33, rapidinho, só para finalizar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos o ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou, não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e de Silas. Em seguida, conduzindo para fora, rogou-lhes, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? O carcereiro. Eles prontamente lhe afirmaram, crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os da tua casa. E lhes ministravam a palavra de Deus, bem como a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Paulo falou, para de ser carcereiro. Deus quer você fora da carceragem. Paulo falou, crê no Senhor Jesus e será salvo. E eles foram batizados na mesma hora. Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus de poder, é um Deus de perdão, é um Deus de graça, é um Deus que nos ama. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte, igreja. Não adianta você esperar que Deus não vai fazer tudo por você. Depois que você se batiza, você segue uma vida cheia de alegria. Por quê? Porque você tem a certeza da salvação. Para encerrar, queria colocar em Atos 22, 16. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, ser batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Bem? Glória a Deus.